Boa tarde a todos. Hoje, no quarto Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade, iremos apresentar o trabalho intitulado Avaliação de Impacto Ambiental aplicado à extração de urânio no Brasil. Esse trabalho é fruto do TCC desenvolvido pela aluna Joana Etes, com a colaboração da aluna Samara e do aluno Jardel. Esse quem vos fala é o professor Elias, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Medianeira. Inicialmente, é importante indicarmos que o urânio na natureza ele é encontrado na forma de rocha, para tanto necessita ser extraído. O mais encontrado é na forma do urânio 238, né? Esse urânio, via de regra, tem sua utilização na indústria de armamentos, para projetos militares, bombas atômicas, bem como, né, na utilização para fins de diagnóstico, como o raio-x. Né? A essa extração, ou seja, as etapas da extração desse urânio a partir da rocha, leva a significativos impactos ambientais. Contudo, a produção de energia nuclear é indicada como uma das técnicas e formas de geração de energia mais limpas. Contudo, acusa-se como desvantagem, né, e mais preocupante, é o resíduo produzido, pois não existe nenhum plano ainda definitivo que pode ser aplicado, visto que esses resíduos perduram na natureza por mais de 300 anos. Então, qual o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho foi levantar as reservas de urânio no Brasil, discriminando essas jazidas, ou seja, separando as que estão em operação, e nelas foram imputadas a respectiva identificação, classificação e avaliação dos impactos ambientais que são oriundos dessa atividade extrativista. Nesse sentido, foram desenvolvidas as seguintes etapas nesse trabalho. A primeira etapa consistiu em identificar e, por conseguinte, caracterizar todas as jazidas de urânio do Brasil, ou seja, a partir da identificação, a caracterização quanto ao seu atual estágio. A segunda etapa foi a descrição tanto da jazida em operação, descrição das características ambientais da jazida em operação, bem como da identificação do processo e dos respectivos aspectos ambientais. A outra etapa, a terceira etapa, identificou os impactos ambientais a partir do quadro de especialista, pela metodologia de brainstorming, e, em seguida, esses mesmos especialistas classificaram os impactos ambientais pontuados de acordo com cada uma das etapas do processo produtivo. Então, a classificação empregada foi uma metodologia adaptada de Sanches, em que classificava, considerava os impactos quanto ao tipo, modo, magnitude, duração, alcance, efeito, reversibilidade, mitigabilidade. Então, essa foi a classificação empregada na avaliação de impacto ambiental aplicada à extração de urânio. Aqui, né, nós temos as reservas de urânio no Brasil. Então, elas são distribuídas, né, pelos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, entre outros estados. Vale ressaltar que nós temos menos do que 33% do território nacional prospectado. A produção de urânio no Brasil ela começa a partir de 1982, né? E, nesse sentido, nós tivemos a produção a partir de 82, com a extração na mina de Poços de Caldas. Aonde? Em Minas Gerais. Essa usina hoje ela encontra-se desativada, com graves problemas ambientais indicados
pela população. Hoje, o que nós temos em operação é a usina de Caeté, na Bahia. E nós temos a indicação de alguns projetos, como Santa Quitéria, que é um projeto em que tanto de extração de urânio quanto de fosfato, né? O país ainda possui o quê? Ocorrências de urânio associadas a outros minerais, esses que são encontrados tanto aqui em em Pitinga, no Amazonas, quanto em Carajás, e que são reservas que têm estimativas acima de 300 mil toneladas. Então, nesse sentido, é que indicamos como relevante ou especificado para esse trabalho quanto à avaliação de impacto a lavra de Caeté. Aqui foram identificadas as etapas e, por conseguinte, seus impactos associados a cada uma das etapas. Então, a seleção da área consiste no quê? Na preparação e planejamento. A etapa de extração, ela consiste o quê? Na incursão da rocha, na perfuração da rocha e no desmonte desse maciço. Após o desmonte, essa rocha é levada pelo transporte via caminhões até a britagem. A britagem é levada por correia transportadoras ao peneiramento. Após o peneiramento, é levado via correia transportadoras para o processo de quê? De lixiviação através de pilhas. Após essa lixiviação, esse processo de ataque químico, é feito o transporte para a etapa de conversão. Lembrando sempre que esse trabalho não teve como objetivo a avaliação da etapa de conversão, visto que isso ocorre em outros países. E a analogia feita foi tão somente do transporte terrestre, não do transporte marítimo, que ocorre, no caso, para países europeus, em específico a França, que faz essa etapa de conversão. Nesse sentido, os impactos foram 32 os impactos levantados, com a predominância dos seguintes impactos: alteração da qualidade do ar, contaminação do solo, emissão de gases do efeito estufa, emissão de material particulado. Esses impactos agora citados, eles ocorreram em pelo menos 4 atividades ou 4 etapas anteriormente descritas. Nesse sentido, foram listados 63 impactos ambientais ao todo, né, dada a repetição de impactos em diferentes etapas, sendo 86% dos impactos negativos, 14% positivo, 52% diretos, 48% indiretos, 60% de alta magnitude, 11% de baixa e 24% de média. Ainda sobre esses impactos, descreve a seguinte situação: dos 54 impactos listados como negativo, 20% foram detectados na fase de armazenamento, tratamento e lixiviação, 13% nas fases de carregamento e transporte por máquinas e caminhões, e ainda na fase do transporte por correias, 17%. Dos 14% dos impactos ambientais positivos descritos, 100% ocorrem no meio socioeconômico. E que foi evidenciado, né, nas etapas de preparação, extração, carregamento e transporte por máquinas e caminhões. A única etapa que não ocorreu, ou que não ocorre, ou não incide impactos ambientais positivos é no transporte por correias. Dessa forma, concluímos que
A etapa com maior significância de impactos, isto é, aquela que ocorre a maior quantidade de impactos negativos, foi a etapa de extração, que consiste o fracionamento da rocha por meio de explosões, promovendo a deteriorização de diversos componentes ambientais e com potenciais riscos de acidentes, por conseguinte, riscos à vida humana. Ela foi responsável por 32% dos impactos negativos. Cabe única e exclusivamente ao meio coube, né? Única e exclusivamente ao meio socioeconômico a ocorrência de impactos positivos, o que não implica direta ou indiretamente na viabilidade social ou mesmo econômica da atividade sob análise. É recomendável a análise no sentido de avaliar os impactos cumulativos e sinérgicos dessa atividade, que veio a promover o quê? Uma avaliação integrada da atividade, bem como avaliar o quê? A matriz produtiva de energia nuclear de forma sistêmica e global. Dessa forma, os autores utilizaram as seguintes referências descritas nessa lâmina e, de um modo muito especial, agradece a participação de todos aqueles que nos acompanharam e que estão participando do evento. Que tenhamos todos um bom evento e aqui o nosso contato. O nosso muito obrigado.